Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, igreja, bem-vindos. Palavra de Deus na minha boca, o empoderamento para que ao declararmos a palavra do Senhor se cumpra conforme aquilo que Ele declarou. Pai, Deus eterno, nessa noite, Senhor, eu te agradeço por tua palavra que é como um martelo que esmiuça a rocha. Mas acima de tudo que possamos ser empoderados, abrindo mão ao Rei da Glória de toda falta de santidade, pois sem santidade não veremos o teu rosto. Que nos acheguemos a ti com temor e tremor nas nossas almas, entendendo, ó Rei da Glória, que tu és o Criador dos céus e da terra, e que conforme tua palavra certamente se cumprirá sobre as nossas vidas. Por isso te dou graças e te glorifico, no nome de Jesus. Amém e amém. Espero que esteja bem disposto, porque eu estou bem disposta, porque certamente grandes coisas o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Aleluia. Boa noite, Pastor Mauro. Amém. Boa noite a todos, igreja. Pastor Cristiano, boa noite. Pastor Mauro, tem sido uma série de mensagens muito interessantes e a maneira como o Senhor tem estado a capacitar e a equipar a sua igreja. E verdadeiramente, todas as vezes que temos o programa Palavra de Deus na minha boca, há uma grande expectativa em mim, naquilo que o Senhor vai trazer e tem estado a liberar sobre a sua igreja. Na semana passada falávamos sobre a questão da apostasia ser o desligamento da instrução e trouxe vários pontos à medida que o pastor ministrava. E nessa noite eu gostava, pastor, de lhe pedir que abordasse na vertente de que há necessidade da igreja procurar agradar a Deus, rejeitando a apostasia e tudo aquilo que nos conduz à apostasia, mantendo um espírito diferente, como o espírito que houve em Caleb, mas por outro lado também trazia uma questão de Esther, em que foram pessoas que ouviram instrução, Caleb e Esther, e por isso eles permaneceram ou entraram aonde o Senhor precisava que eles entrassem. Então nessa noite eu gostava de lhe pedir, pastor, que nos trouxesse, aprofundasse essa questão sobre estas duas vertentes. Amém. Amém. Caleb. Amém. Caleb é um dos temas favoritos dentro daquilo que é a revelação que eu carrego no Senhor. Eu menciono isso no sentido de que quando prego, devo e posso somente pregar a revelação que me foi dada. Não prego, não coloco coisas extras. Isso é um dos problemas em que nós trazemos muito a nossa personalidade para aquilo que estamos a fazer. Eu gosto mais deste tipo de música, eu gosto menos deste tipo de temas. Mas nós somos chamados a comer tudo que encontramos. A Bíblia diz que quando a Páscoa fosse celebrada em Êxodo 12, eles tinham que comer toda a carne. Toda a carne significa que nós tínhamos que comer, receber, ouvir e instruir em toda a plenitude. Amém? Eu, enquanto a tua pergunta, pastor Tatiana, eu observava muito esse detalhe. Então eu vou querer, sim senhora, entrar nesse tema, Caleb. Antemão, gostaria de trazer o porquê que Caleb esperou tantos anos. 2005, dia 17 de dezembro de 2005, eu estava no avião, a caminho de Angola, e o Espírito Santo me despertou. E o Senhor me deu duas passagens bíblicas. E o Senhor me disse, estuda Caleb. Eu estava a dormir e numa visão vi escrito em letras de fogo, Caleb.
Então despertei isso. Eu disse, Senhor, e o Senhor me disse, estuda sobre Caleb. Amém. A história de Caleb, um dos homens que foi comissionado por Moisés a ir ver a terra de Canaã, que mana leite e mel, e que ele fosse observar e trazer em um relatório daquilo que eles observaram. E Caleb com Josué foram dois homens que Deus disse sobre eles houve um espírito diferente. Então eu entendi que o Senhor estava a falar comigo no avião de que eu tinha que ter um espírito diferente. E a Bíblia diz claramente que eles perseveraram em seguir ao Senhor. Se pudéssemos entrar aí no livro de Números, amém? Números, glória a Deus. Você que nos assiste, muito boa noite, seja muito bem-vindo, glória a Deus. Coríntios diz que o que está escrito para o nosso exemplo, para a nossa instrução. A semana passada eu disse que conhecemos o cristianismo, a essência, a identidade da igreja, a dinâmica cristã, olhando para as epístolas. E o que fizemos a semana passada, falávamos sobre a apostasia. E em como a apostasia é uma condição do abandono da verdade. Em como você não pode abandonar a verdade que você nunca ouviu. Logo, o mundo não é apóstata. A apostasia é para aqueles que estiveram no meio, viram e ouviram, e, como lemos Salmos 50, 17, desprezaram e atiraram para trás. Daí é o gesto que eu estou a fazer. Eles atiraram para trás a instrução. Então a Bíblia diz que este povo erra sempre nos seus corações, porque eles não conheceram os meus caminhos. Amém? Então, imaturidade vai fazer com que a gente admire profecia, que é um conhecimento parcial. Amém? Eu fluo profundamente no ministério profético. Uma das características e naturezas do meu ministério, enraizadíssimo no ministério de profecia. Existem profetas, existem aqueles que profetizam, e existe o ofício de um profeta. Amém? Há diferenças. Eu não desprezo em nenhum sentido o ministério profético, porque eu opero dentro desse ministério. Agora, profecia é fazer sobrenaturalmente conhecer algo, dar a conhecer vamos dizer assim, trazer sobrenaturalmente um conhecimento. Amém? Logo, quem profetiza, diz a Bíblia que profetiza em parte, e em parte conhecemos. Paulo disse, quando criança éramos carnais. Deixemos então as coisas de meninos, porque a maturidade é em Cristo. Cristo não profetizava em parte. Cristo profetizava, ele trazia o conhecimento, a plenitude. Nós olhamos aqui sobre trazer o conhecimento de Deus e não só profetizar. Existe um nível que meninos profetizam. Existe um nível que a plenitude conhece. Amém? Deixa eu te ajudar. Você acha que os anjos profetizam ou eles conhecem? Eles conhecem. O homem tem um nível onde ele só profetiza. Mas existem níveis mais altos de conhecimento. Por isso Paulo disse, não que eu já tenha atingido, mas prossigo para o alvo para que eu possa conhecê-lo. Então, às vezes nós ficamos focados em já tivemos isso, já atingimos isso, esquecemos-nos que o objetivo da nossa fé é alcançar a salvação da alma. E Paulo disse em Filipenses, o alvo. Qual é o alvo? Conhecê-lo. 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 Glória a Deus. Então é necessário você entender isso. Como está escrito, se preparaste o teu coração, então depois disso estenda as tuas mãos para ele.
não aborda o Senhor sem preparar o teu coração. Porque o coração é o solo, é onde a palavra é semeada. Uns têm pedras, outros têm espinhos. Amém? Uns sufocam a palavra, outros não têm raízes. Então é necessário nós levarmos a palavra com um coração preparado, com um gozo, para que possamos entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Então nós falávamos de Números, onde Caleb traz o seu relatório sobre aquilo que ele testificou, aquilo que lhe foi pedido. Mas enquanto ele está a dar o seu testemunho, eu chamo a atenção de que não era só Moisés que estava a ver o testemunho dele. Amém? Amém. Enquanto os 12 homens que Moisés enviou, não era só o povo, não era só Moisés que estava a ouvir o Senhor. Então, isso é muito forte, é muito forte. Por quê? Porque no livro de Números 14, amém? Glória a Deus. Podemos ver rapidamente o contexto, verso 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, verso 27, pastor. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Disse-lhes, assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Glória a Deus. Então eles foram enviados, Caleb e Josué com os outros homens. E então eles trouxeram um relatório. Mas repare que quem está a responder ao relatório é o Senhor. Repare o que é que diz no versículo 28. Diz-lhes, assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos. O Senhor estava atento ao que ele estava a dizer. Amém? Isso é muito profundo. O Senhor estava atento ao que eles estavam a dizer. E o que é que eles disseram? Amém? E o que é que eles disseram? Livro de Números 14, verso 1 em diante. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito! Ou, se morrêssemos neste deserto! E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Passando nessa noite, a glória nos cubra. Contra toda murmuração, contra toda apostasia, contra todo desprezo à instrução. Porque tu dissestes que edificarias a tua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Todo desprezo e oposição à edificação, por meio de desprezo à instrução, seja arrancado e quebrado no nosso meio. Revela, ó Deus. Revela, ó Deus. O que está oculto, a idolatria oculta nos corações dos homens e das mulheres. Para que a tua seja uma congregação santa, justo, um povo justo, que vive pela fé, que te agrada, no nome de Jesus. Pastor Catena, enquanto eu oro, eu vejo como Ezequiel, em que o Senhor lhe disse, filho do homem, cava, e ele cavou a parede do templo.
E lá dentro ele viu os sacerdotes adorarem outros deuses. E o Senhor me dizia, fui eu que coloquei o meu Espírito sobre ti, para que o visses. Quando o Senhor falou comigo no avião para estudar sobre Caleb, a pergunta ao longo dos anos, entendi que o Senhor me disse, irá levar. O Senhor me disse, o teu ministério levará o seu tempo. Porém, a pergunta que eu fiz sempre ao Senhor, quando? Até quando? Porque Caleb foram 40 anos, 45 anos. Devo também esperar isso. Vamos esperar 80. Mas quando? Só precisamos saber a direção do Senhor. Porém, o Senhor me fez entender, ao longo dos anos, que eu intercedi pelo meu ministério, Senhor, quando, Senhor, como, eu compreendi várias coisas. Uma delas eu fiz uma pergunta ao Senhor um dia. Este povo que eu tenho, fui eu que arranjei ou tu que me destes? 2. O Senhor um dia disse-me, queres uma igreja forte? Expulsa demônios. Queres uma igreja forte? Expulsa demônios. Demônios, como é que eles entram no homem? Porque o demônio que você expulsa na igreja veio por meio dessa pessoa. Esse demônio saiu da casa dele. Sai da casa do teu pai e da tua parentela. E eu vos mostrarei um caminho. Agora, Jesus é esse caminho. Então, uma igreja forte é uma igreja que não tem altares que atraem demônios. Porque na visão, me lembro o Senhor me mostrar um jovem, uma jovem com o corpo coberto de moscas. Beelzebul é o pai das moscas. Uma pessoa com moscas é uma pessoa que é um templo de demônios. Edificarei a minha igreja. Começa por expulsar demônios e libertá-los pelo conhecimento. Ide pregai o conhecimento do reino. 2. Expulsai demônios. Agora, o conhecimento, Jesus disse, a verdade vos libertará. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Expulsar demônios é duplo. Não é um. Se um corpo tem um demônio, esse demônio instruiu essa pessoa. Então a Bíblia diz em Timóteo sobre a doutrina de demônios. Você expulsa aquele demônio, mas não esqueça que aquele espírito que saiu, ele tem e clama acesso por causa do conhecimento que ele ensinou àquela pessoa. Então a Bíblia diz, se o espírito sai, mas a casa continua vazia, ele vai buscar outros certos mais fortes e entra. Como? E o que ele vai usar como acesso? Ele vai visitar o ensino dele. Vai lhe trazer a memória, a instrução daquele espírito. Capta. Para que aquele espírito encontre uma casa cheia, você precisa ser instruído. Por isso Jesus disse em Mateus e Marcos 16. Mateus 28 e Marcos 16. Marcos 16 o Senhor disse, ide pregar o Evangelho. E estes sinais expulsarão demônios, curem. Mas em Mateus 28 ele disse, ide e fazei discípulos. Depois de pregar o Evangelho, toda pessoa que diz que aceitou Cristo, nós não vemos que ele aceita Cristo no final da reunião evangelística, onde ele coloca a mão no ar e diz, aceita Jesus. Você aceita Cristo no discipulado. Por quê? Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça. Você não pode crer no que você não conheceu. Você não pode crer no que você não conheceu. Logo, a instrução te leva à fé. Então, Caleb diz algo aqui muito profundo. Se o Senhor se agradar de nós, porque Hebreus 11 diz, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé vem de ouvir e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Logo, o que é que nós deveríamos fazer? Sentar e ouvir, e à medida que eu estou a ouvir, na realidade eu estou a fazer o seguinte. À medida que eu ouço, Pastor Catiana, uma pregação, eu atento para onde é que eu tenho que observar, aonde é que eu estou nessa área, como é que eu estou nisso. Logo, eu não sou ouvinte enganando-me a mim mesmo, mas eu sou ouvinte para praticar. Então, se a palavra de Deus diz que isto não lhe agrada, então eu
Pai, obrigado pela tua palavra, que me mostra o que te agrada, logo isto na minha vida, eu renuncio, eu me distancio disto, porque eu sou chamado a ser santo. Mas nós temos estado a observar, ao longo dos anos, as pessoas dentro da igreja, a ouvirem que isto é comunhão com demônios, que isto é desagradável ao Senhor, eles dizem, amém, voltam para os seus altares. Como está escrito, o porco ou o cão voltaria ao seu próprio vômito. Ele não mudou. Por isso é que é muito regular ver pessoas que têm temporadas dentro da igreja, experimentam a glória, veem a graça se manifestar sobre eles e depois eles retrocedem. Por quê? Porque eles ouviram, tiveram a oportunidade de, enquanto ouvissem, e o Senhor me mostra esta ligação, enquanto eles estão a ouvir, eles têm os ídolos nos seus corações. Pastor, há uns anos atrás houve uma jovem que eu fui orar por ela, para ela ser liberta. E à medida que eu impus as mãos sobre ela, o Espírito me disse, eu não vou sair, porque ela não quer que eu saia. Eu disse, como assim? Eu disse, jovem, como é que é isso? Ela disse, não, eu não quero que ele... Não tira os meus santos. Então nós temos que ser sérios. E a seriedade é que nós estamos aí para pregar o Evangelho porque eles são inimigos de Deus. Para que eles se reconciliem com Deus. Então nós não estamos aqui a ganhar adeptos. Temos que pregar o Evangelho que é a circuncisão da carne. A mensagem do Evangelho é para que eles aborreçam a sua própria vida para que andem com Jesus. Nós temos romantizado muito a mensagem. Deus gosta tanto de ti, tinha saudades tuas. Parem com isso. Esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. Por que a razão então nós somos perseguidos? Essa é a razão pela qual muitos não são, nunca serão perseguidos. Porque eles fazem parte dessa congregação impura. Vou explicar o que eu quero dizer com isto aqui. Existe uma congregação imunda nas Escrituras. Então aqui nós começamos a olhar que começa já mesmo do entendimento naquilo que é feito hoje para olharmos para aquilo que deveria ser, não é? O que está escrito para que nós pudéssemos fluir na verdade e sermos edificados. Por quê? Por que o diabo vence e continua a vencer pessoas? Por que o mundo tem estado a dizer, não, nem parece que é da igreja? O que ele está a dizer? Nem parece que é chamado para ser edificado. Nem parece que é chamado para vencer como Jesus. Nem parece que é chamado para derrubar Satanás. Por quê? Porque ele está a exibir as obras do diabo, que eles que estão a relatar, dizem, essas obras nós também fazemos. Por isso é que se diz, não, para fazer isso, eu também faço. Essa falta de consciência é a surdina dos trabalhadores da igreja. Cegos que estão a ver, mas fingem que não estamos a ver. Porque se você falar assim um discurso duro, quem vai aguentar, os homens vão embora. Conhecerás a verdade te libertará. Eu vou ensinar a verdade, e se pessoas forem embora, então Deus me livrou dessa congregação que não se submete à verdade. Aleluia! Porque se eu que lhe mandar sair, ele vai dizer, não, pastor me fez, pastor me assou. Cozido também. Então, óbvio, não esquecemos, nós temperamos. Bem? Então, aleluia. Então, é necessário nós olharmos para as Escrituras. Neste contexto, no temor ao Senhor, tu temes a Deus. Tu aceitaste Cristo para fugir do inferno ou para seres o templo da sua habitação? São perguntas que você tem que entender. Aleluia. Com o coração se crê para a justificação. Então, pela justiça, o justo, amém? O justo tem o seu nome escrito no livro da vida. Com a boca se confessa para a salvação. Quando eu confesso com a minha boca, eu não tenho o meu livro escrito no nome da vida. Vou repetir. Confissão da palavra na minha boca é a vitória que Cristo me deu na terra. Não é para eu fugir do inferno. É para eu vencer o inferno. O meu nome escrito no livro da vida, Abraão creu e foi imputado como justiça. Então, pela fé em Jesus, a justiça de Jesus agora se torna o meu legado. Mas agora, o que eu faço com a justiça que ele me deu é a confissão da minha boca que me liberta das artimanhas do diabo, das ciladas do diabo, da falsa congregação ou dessa congregação imunda que nós estamos aqui a falar. Queridos irmãos, eu continuo a tentar para o que o Senhor estava a falar. Enquanto eles ouvem, eu vejo a palavra entrar nos seus corações, mas eu vejo no esconderijo oculto dos seus corações um ídolo. Por isso é que você se ofende quando te falaram meramente a verdade.
Mas peraí, ele mentiu, te disse o quê? Uma passagem incrível, pastor Catiana, que choca. É que eles estão a apedrejar Estevão, não porque é pecador. A evidência, enquanto eles apedrejam Estevão, o rosto de Estevão a brilhar como um anjo, mas a Bíblia diz que eles rangiam os dentes deles, eles com ódio. E Jesus disse, nisso, vocês testificam. Vocês são filhos de vossos pais, que mataram os profetas. E continuam vocês também a fazer. Então, é muito interessante. Porque quando eu prego uma mensagem evangelística, querido, essa mensagem evangelística é o amor de Cristo, é a glória, a bondade, incomparável, insubstituível, inegável, irrefutável. Mas, esta verdade toda tem que se fazer carne na vida de um homem para que ele seja, então, justificado. Para que ele não seja uma pessoa que está no meio dos justos, mas ele representa uma congregação imunda. Venha comigo no livro de Números, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Pastor Catiana, por esse número 11. Glória a Deus. Versículo 1 em diante. E aconteceu que, deixando-se o povo, era mal aos ouvidos. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu aos que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará comer? De comer. Quem nos dará carne a comer? Glória a Deus. Amém. Esse vulgo no hebraico é aspesof. Aspesof é, por tradução, uma assembleia permíscua, chamado vulgo, de vulgar, mas é uma assembleia permíscua, também traduzido como estrangeiros, aliança, e também uma multidão mista. Então, dentro do grupo que Moisés tira do Egito para a terra prometida, amém? Dentro do povo que Moisés conduz para a terra prometida, tinha lá um grupo de pessoas que não eram do Senhor. Quando Moisés demora lá em cima, estes se manifestam dizendo: Deus não está vos a responder, já orastes. Está aqui a nossa tradição dos nossos pais. São esses. Esses sempre existiram e sempre existirão, embora a igreja não tiver maturidade. Amém? Então veja o que está a dizer aqui no versículo 30. Números 13, versículo 30. Quem é que estava a dar o relatório? Repara bem, no capítulo 13. Aleluia, no capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 25 ao 26. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles estão a oferecer agora o quê? As evidências do seu relatório. É um relatório não só de um discurso, mas com sinais ou evidências. Está aqui o relatório. Então, estes são homens que vieram de uma terra distante e vieram pregar ou vieram apregoar, vieram anunciar aquilo que eles viram. Tem ali uma terra, está aqui o seu fruto. Assim nós também viemos pregar o reino dos céus e os frutos, os sinais se manifestam. E a Bíblia diz que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, continuando ali, nós vemos
também, que eles estavam a trazer um relatório, mas eu vou enfatizar novamente que no livro de Números 14, podemos, pastora, no verso 26, Números 14, no verso 26, eles, depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, amém? Dizendo, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Uau! Tenho ouvido. Ouve. Vamos ser fiéis ao texto. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Sublinha aqui. Quem murmurou? Os filhos de Israel. Quem murmurou foram os filhos de Israel. Mas volta para Números 11:4. E o vulgo que estava no meio deles teve um grande desejo. Desejaram. Amém? Pelo que os filhos de Israel choraram novamente. Eles choraram novamente significa que eles já andavam a chorar no versículo 1. E Deus lhes corrige. Você sabe aquela pessoa que está a ser corrigida, mas de repente ele não se firma na verdade porque tem mais alguém que lhe lembra que ele também pode fazer. Se ele faz, eu também faço. Porque repara bem. Veja bem. Deus não está a julgar o vulgo. A Bíblia diz, ouvi a murmuração dos filhos de Israel. Por que o Senhor não falou do vulgo? No livro de Coríntios, Paulo disse, vocês estão inflamados. Há muito que vocês tinham que tirar esses camaradas do vosso meio. Paulo está a repreender a igreja por quê? E não esses. A congregação promíscua. Paulo disse, amados, se fosse assim, nós teríamos saído do mundo. Logo, o que eu digo é em relação àqueles que se dizem irmãos, mas na realidade são os que vos introduzem no pecado da casa dos pais deles. Paulo está a dizer isso. O vulgo eram homens que não conheciam Deus, mas estavam lá dentro. Então você que tem o hábito de não ouço o meu pastor, não tenho que ouvir tudo que o pastor fala, você vai ouvir pessoas dentro da igreja que não são circuncidados, não são do Senhor. Mas repare, Deus fala com o povo com quem ele tem aliança. Em nenhum momento Deus está a falar com o vulgo. Porque o vulgo servia a outros deuses. Só que os deuses dos vulgos agora entraram no coração do povo de Israel. E aconteceu que o vulgo no meio deles teve um grande desejo, pelo que os filhos de Israel, por causa deles, tornaram a chorar e disseram, quem nos dará de comer? Quer dizer, repara só bem o que nós estamos a falar. Isso é muito interessante. Quem é que desejou? Não. Quem desejou? O vulgo. Quem expressou o desejo? Os filhos de Israel. E quem desejou? O vulgo. Quem expressou o desejo? Os filhos de Israel. Vou repetir. Quem desejou? O vulgo. Quem é que abriu a boca? Os filhos de Israel. Quem deu a sugestão? O vulgo. Quem fez? Então, esses se tornaram a inspiração dos filhos. Maldito é o filho que é guiado pelo vulgo. Porque o vulgo não pode dar aquilo que ele não tem. Amém? Se você meditar nas escrituras com qualidade e profundidade, você vai ver coisas que lá estão, mas que a gente não dá muita atenção. O vulgo teve um desejo. Amém? O vulgo teve um desejo. E estes abriram a boca em nome do julgo, ou do vulgo. Por que você está a dar voz aos ímpios? Por quê?
Porque o mundo assim deseja certas coisas e a igreja agora, lá dentro, começa a dizer, não, nós também queremos o que o mundo está tendo. Vamos mostrar ao mundo que nós não somos caretas. Nós também temos músicas como eles. Esse é o desejo do mundo. Vamos também fazer como o mundo faz. Esse é o desejo deles. O diabo falou com Eva. E Eva veio e disse, ei, essa é a opinião do vulgo. Quem é que estava a ouvir? O Senhor. E o Senhor disse, até quando sofrer essa má congregação? A má congregação é os filhos de Israel. A congregação imunda, o vulgo, só era o que dava gás. Não foi não fui eu. Eu só sugeri. Quem fez, não fui eu. É assim que Satanás opera. Dissimuladamente. Só foi eu. Vamos ler a Bíblia. Não, pastor, eu estou a falar o que eu estou a falar, vou falar porque eu vou falar. Já me tiraram cadeira quando eu prego. Eu estou até uma sensação. Já me tiraram com cadeira quando eu prego. Começam a ofender, a tirar enquanto eu prego. Uau! Uau! E aconteceu, verso 4, que o vulgo no meio deles desejou. Ai, meu desejo. E os filhos de Israel, amém, disseram, quem é que desejou comer carne? Não, o vulgo. Israel entrou. Números 14. Então levantou-se toda a congregação, alçando a sua voz, e o povo chorou a mesma noite, toda a noite. Né? E todos os filhos de Israel murmuraram. No livro de Salmo 78, o que é que a Bíblia diz? Que Deus levantou um memorial para o povo. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a Bíblia diz que eles viram as glórias, as obras do Senhor, as pragas do Egito, o mar abriu-se, os sinais e maravilhas no deserto. Mas eles não colocaram sua confiança no Senhor. Quem? A quem é que Deus mostrou? Deus não vai mostrar ao vulgo. Deus estava a mostrar aos filhos de Israel porque a aliança era com eles. Então nessa noite Deus está falando contigo por causa da aliança. Então Deus não cobra de mim frutos que Ele não semeou. Deus não está a cobrar ao mundo frutos. Deus está a cobrar à igreja que tem a aliança, que tem a palavra, os frutos. Cadê os frutos? Logo, por que Deus também não cobra o mundo? Nós podemos dizer. Por que os do mundo podem viver como eles querem, mas nós tem que ser conforme o Senhor quer? Porque eles não são do Senhor. Mas nós fomos escolhidos como nação peculiar para levarmos o nome do Senhor do mundo, para que eles conheçam o amor, o perdão do Senhor. Mas o mundo também está a dizer que você é colega dele. O mundo está a dizer que você é colega dele. Lembra quando houve uma irmã que disse, pastor, desculpa, não gosto, mas desculpa, está errado. Essa irmã do nosso meio não fala. Fala, mas essa estátua. O pastor pergunta, as pessoas perguntam, não sei. Pastor, somos colegas na faculdade. É a que faz todo mundo rir. Esta mesma pessoa é a que é a chefe do grupo. Eu tive que acudir as irmãs. Esses cabelos aí. Às vezes o cabelo já nem muito. Mas se agarrar assim no cabelo de uma da outra, então eu pedi operação de milagre. Senhor, milagre, cabelo. Amém. Não podia deixar as irmãs lutar. Amém? Mas isso não é uma realidade no nosso meio. Que dentro da igreja tem um comportamento. Por isso Pedro foi repreendido por Paulo. Com os cristãos você tem um comportamento, lá fora é o outro Pedro. Come on. Aí está. Aqui para ele é graça, lá fora é lei. E há quem tem coragem, essa é uma irmã da igreja. Eu vou dizer, não é uma irmã da igreja. Aqui na igreja, paz do Senhor, graça e paz. Lá fora,
Ué, aquela que é um bote. Ei, Adriana é onde? Ok, então, amém. Agora, este vulgo ensinou os filhos, porque os filhos não aprenderam com Cristo. E os filhos de Israel começaram a murmurar. A murmuração é esquecerem-se do que eles viram Deus fazer. Porque veja o que a Bíblia diz. Eles desejaram, mas eles não desejaram. Veja só o que está escrito no versículo 4. A pergunta que foi feita: quem? Eles agora não estão a questionar o que vão comer. Eles estão a questionar Deus. Quando você vê o vulgo no meio da igreja, a associação com o vulgo, vai te fazer questionar se Deus te ouviu. Se Deus é amor, por que Ele não está a te curar? Se Deus é o Todo-Poderoso, por que Ele não está a fazer? Mas não brinca, mano. Tem um amor de Deus também aqui. Eu só falei. Essa é a presença do vulgo na igreja. O Senhor te liberte e arranque a igreja das garras desse vulgo. Deus não está a falar com o vulgo, está a falar. Ele está a dizer, eu lhes ouvi. A quem? Aos filhos de Israel. Porque quando você começa a ir diante de Deus, o Senhor Jesus faz uma pergunta, desiste de ti mesmo. Aí o que eu venho estando a pregar, as influências. Você está a dizer isso, de onde é que você ouviu isso? Desiste de ti mesmo. Fui eu que te revelei isso. Fui eu que te instruí isso. Fui eu que te ensinei isso. Ou de ouvir dizer. Agora quem disse? O vulgo. Isso é para mudar a tua história. Porque hoje nós temos um cristianismo que consente com mundanismo. Esta igreja nunca seria perseguida nos tempos dos apóstolos. Nunca. Nem eram cristãos. Nos padrões bíblicos. Nunca. Por que razão é que eu fui perseguido? Por que razão é que este meu corpo tem marcas e cortes? Eu não dei lugar a ouvidos ao vulgo. Porque o vulgo tem um grupo de pessoas que lhe ouvem dentro da igreja, mas atacam aqueles que não lhe ouvem. Então, esses mesmos disseram, este vosso Moisés subiu, a gente não sabe onde é que ele está. Mas está aqui os nossos deuses. O vulgo ataca a liderança, os pais, no meio dos filhos. Põe em questão os pais, põe em questão o Senhor. É o que eles fazem. É o papel deles. Por isso eles foram instruídos. Posso explicar quem eles instruiu? Devo? É rápido. Esses são os filhos da geração de Moisés que todos os homens foram mortos. Só ficaram as meninas que casaram com quem? Com o vulgo maior. Agora esses são os filhos do vulgo. E esses é que disseram, está aqui. Por isso é que Deus disse, sai da casa do teu pai e da tua parentela. Para que você não trouxesse no altar do Senhor os deuses. Por isso é que nos resistem. Porque quando você fala, os ídolos nos corações deles resistem. O pastor aqui foi muito impressionante. Eu aprendi a dizer em nome de Jesus, e eu numa visão vejo no coração desta jovem um trono e um espírito sentado. Eu não vou sair. Não, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para sair. E não, pastor, não saiu por quê? Não, espera, porque eu não quis mais tirar. Há momentos que eu não expulso o demônio por sabedoria. Porque se esse demônio sai, vamos para outros mais fortes. Então eu não quero dar lugar ao diabo. Logo, eu quando falei com ela disse, não, esses são meus santos. Eu disse, então, se você não quer que esses demônios saiam, você vai ser julgada. Ela foi julgada, ela morreu. Não brincamos com essas coisas. Não. Nós não viemos só profetizar, porque a profecia é para edificar a igreja, número.
2. A edificação da igreja é para julgar o mundo. Logo, eu não profetizo, só eu julgo também. Então é-te dado um tempo para você se arrepender e dar frutos dignos de arrependimento. Porque, ouça, nós estamos a ver contra esses espíritos. Por isso é que esses homens disseram àquela mulher que era a prostituta, Raab, nós somos desobrigados se você não tiver esse sinal. Então, quando nós viemos julgar, você tem que ter esse sinal, que é o selo do Espírito Santo. Na cidade de Aveiro, eu fui pregar o ano passado, e levantou-se um murmúrio, e o Senhor me disse, Mauro, a minha igreja não julga. Aos filhos, ele disse, não. Disse, mas esses, sim. Ele disse, não julgam a minha igreja. Porque Moisés foi ungido não para bater no povo. Mas Paulo te disse, vocês estão inflamados, por que vocês não tiram a escumalha dentro da igreja? Porque depois você vai dizer que não violaram as crianças. Porque quando tiver denúncias públicas, vai ser dito, não, na igreja violaram. E essas escumalha têm sempre um título. Pastor, não é pastor. E é o que nós estamos a assistir. Porque a minha fama tem o X trabalhadores. Não, pastor. Está vendo? Então, é pedófilos. Mexem no oculto, bruxaria, mentem, roubam no altar, roubam finanças. E você não tira. Paulo disse, vocês estão inflamados. Mas está a falar para quem? Para nós os filhos, que toleramos o vulgo. Não. Não. Amém? Sede santos porque ele é santo. Não compactuamos com as trevas. Nós não compactuamos com as trevas. Então, eu não fui uma vez para uma arrecadação de meus negócios, eu fui lá, dizendo assim, sou Mauro, Deus é bom, todo mundo gosta. Fala já assim. 10% para mim é nada feito. Mas você até sabe que eu sou pastor. 10% eu dou a Deus. Sou Mauro, todo mundo gosta de dinheiro. 10% para mim é nada feito. Disse, tem uma certeza, estão a pedir a mim 10%. Da maneira que a moça foi destituída, despromovida, sambarcada lá embaixo, encontrei numa cave, ligou para mim, sou Mauro, há perspectivas de melhorias, vem aqui. Não temem. E olha o vulgo. Vulgo é forte. O vulgo, repara só no número 11.4. O que é que diz no número 11.4? O vulgo. Mas o vulgo não viu que o Senhor lhes consumiu no fogo. O vulgo não viu. Na cidade de Aveiro, o Senhor me disse, não julga, como povo. Quando eu saí para sacudir a poeira dos meus pés, a cidade pegou fogo. O Senhor me disse, não julga o meu povo. Eu disse, amém. Mas então quando ele disse, quando entras numa casa e não vos receberem, sacode a poeira dos vossos pés. Então a igreja é viva, não é histórica. O problema é que a maior parte dos cristãos não é real. O cristianismo que praticam é do que comer, beber, comer, dar-se casamento entre eles. Parte do vulgo. Logo eles se escandalizam quando começam a ouvir falar do ministério apostólico. Verdadeiramente apostólico. Verdadeiramente profético. Quer dizer, uma igreja forte expulsa demônios. Esse aqui é o problema. Mas os demônios são expulsos de pessoas que se submetem à verdade. Não é que você lhe ensinou hoje a bocado, daqui a bocado amanhã vai buscar mais outro demônio. Por isso é que uma vez eu disse para o Senhor Catena, mas como é? Todas as vezes, todas as semanas, a mesma pessoa é endemoniada. É por isso que existe a igreja que bate as pessoas.
Porque ele já lhe conhece. Então, como é que chicote não tem nome? Você vai bater uma pessoa, você precisa ser muito carnal para fazer isso. E essas marcas estão vindo, não, na igreja. Mas como assim na igreja? Não, eu estava endemoniado, então o demônio não estava conseguindo sair, eu não estava sendo liberto. O demônio estava dizendo ele é largo, então, dizendo mais vezes não é larga, cheia. Mas acontece, não é brincadeira. Isso acontece. Olha, mano, chicote no demônio, a pessoa está batendo uma pessoa, eu estou lutando contra a carne, contra o espírito do demônio, amém, glória a Deus. Agora, repara bem, o que é que o espírito disse? Eu fiquei chateado, isso tão da hora, meu, o que ele disse? E vou sair voando. Se ele é que me dá, eu disse, quem vai me dar de comer? Quem vai me dar de fumar? Quem vai me dar de beber? Che, forte. Oh, tio, eu disse, você tem que parar de abastecer os demônios. Você tem que parar de abastecer os demônios. Está destruindo a tua vida. Agora, nós temos também um testemunho de uma mulher que veio para a igreja, que vem da igreja, e que ela quis deixar de beber cerveja. Ouvindo disso. Tá? Nós temos isso no YouTube. Vejam isso. Eu disse, amém. Vamos orar, mas não vamos orar à toa. Vamos buscar uma cerveja. Nós temos, acho que um dos primeiros vídeos que eu tenho no YouTube. Vamos buscar uma cerveja. E a igreja ficou bem escandalizada quando virou a cuca. Mas doido, você quando vai na festa, você tem quem serve do teu tio, que quer fazer boa mochila para casar com o sobrinho dele. Oh, mano, não se conhece. E não disse, não vai mal, pega. Abri. Aquele barulho. Aquilo deve ter entrado no ouvido da mãe. Amém. Irmã, que Deus lhe abençoe. Eu orei por ela. Ele disse, beba cerveja. Ela bebeu. Ela disse, que é isso? Ela disse, mas não tem sabor de cerveja. Porque eu, ao repreendi no paladar dela a inclinação do álcool. Você sabia que pessoas... Vamos? Nós temos um programa, desse vai voltar. Noites de Glória. Esse dia vai voltar. Noites de Glória e Poder. Houve uma mulher que saiu de sua casa, voltou ilegosa. Houve uma mulher, a esposa de um senhor, saiu de sua casa e não voltou da mesma maneira. Veio slim. E o marido disse, nada. Eu vi minha mulher sair de casa. Como é que você está a vir a segurar a calça lá porque emagreci na igreja? Então a senhora veio. Nós houve uma altura cheia. Começamos a congregar muito gordinha. Começaram a vir. Ali estava a perder quilo. Para ainda de comer, como em condições, ginásio, também. Amém. Amém. Glória a Deus. Vem, chuva, começaram a vir. Chubby, vem, só te ama mesmo assim. Os gorduras vão cair por terra. Então, querido irmão. Então, ainda bem que a Lúcia não está aqui hoje no painel. Senão, não ia conseguir pregar. Então, presta atenção. O marido veio, não disse nada. E eu olhei para o senhor, eu já nem me lembro se foi uma palavra que eu dei para o senhor vir, ou foi em função disso. Só sei que o homem entrou no altar e começou a tremer. Não era manifestação demoníaca. O poder de Deus começou a lhe tocar. Ele sozinho pegou, tirou um maço de cigarros, me entregou. Eu não quero mais isso. No entanto, há pessoas que me dizem, eu não consigo parar de fumar. Mas por que ele foi liberto? Porque ele reconheceu o poder de Deus na mulher dele. Porque ele viu a mulher dele. O homem chegou. Ele disse, eu ouvi com a minha mulher. Ele quando entregou o maço de cigarro. Ele disse, eu ouvi que a minha mulher emagreceu. Não acreditei. Quer dizer, eu ouvi, né? Mas na igreja, como é possível? Ele começou a dizer, eu sou polícia. Daqui, não quero mais. Como quem diz, quando ele quer dizer sou polícia, eu já digo, não sou brincadeira, não vou mentir. Noite de glória e poder, onde vai voltar? Amém. Na noite de glória e poder, Catiana,
Aquele é programa, aquilo é... Eu me lembro de um demônio que estava a falar socorro. Estava a se arrancar os cabelos. O demônio não faz... O que o demônio faz numa pessoa, como dizem, o diabo humilha. Não é? Você está entendendo? Uma pessoa só está 78 demônios de uma pessoa. Meu Deus. Glória a Deus. É o terror dos demônios, as noites de glória e poder. Como? As noites de glória e poder era o terror dos demônios. Começamos a expulsar demônios, sério, nos expulsaram do lugar. Sério, você não pode mais. Por quê? Porque demônios paralisam o crescimento de uma igreja. Eu não estou a dizer números. Eu estou a dizer de maturidade. Demônios afastam a presença do Espírito de Deus. Impedem. Por isso é que cálice há entre Cristo e Belial. Você, como é? Você expulsa o demônio na igreja para ir beijar o demônio? Está a brincar o quê? Vamos aqui. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e dizendo, vamos subir. Números 13, verso 30. Números 14, verso 10. Então disse a toda a congregação que apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu. Queridos irmãos, Caleb era a testemunha do Senhor. Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós. Nós vamos mencionar Esther. Esther disse, o que é que agrada o coração do rei? Uau! Porque Vasti, quando foi chamada, o eunuco lhe disse, agrada o coração do rei que te faças presente. Ela desprezou a instrução. Querido irmão, ninguém pode ser aceito, porque nós temos a obrigação de te aceitar. Se agis bem, serás aceito. Amém? Se agis bem, serás aceito. Vou repetir, ninguém tem a obrigação de te aceitar. Se agis bem, serás aceito. Então, esta palavra de Deus na minha boca é escola para você aprender a ser aceite, para você aprender a ser agradável no Senhor, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se o nosso discurso for não de vitimismo, mas de instrução no Senhor, homens e mulheres instruídos no Senhor, Isaías 50, verso 4, o Senhor abre a minha língua, desperta meus ouvidos e dá-me uma língua instruída para instruir o povo. Se nós acatarmos a instrução da liderança, se nós acatarmos a instrução dos ungidos, nós vamos agradar o Senhor. Então, querido irmão, não me agrade, não tente me agradar até você atingir todos os objetivos. Não é disso que estamos a falar, mas de você ser agradável no Senhor. Que o Senhor olhe para ti, que o Senhor olhe para a oposição, que o Senhor olhe para Satanás e diga, a minha serva, o meu servo, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Que o Senhor corte essa cadeira onde você se assenta na roda dos escarnecedores, dessa assembleia impura. Você não tem que casar é para expulsar esse demônio. Eu esqueci isso, a igreja confundiu. O Senhor uma vez me perguntou para a gente, por que os vossos relacionamentos têm sempre que dar em relações, em relações, como é? Vai dar namoro. O Senhor perguntou, por que os vossos relacionamentos têm que ser sempre isso? É por isso que lhes faz confusão a ideia do ósculo santo, porque na cabeça deles é sempre isso. Congregação má. Mas o Senhor não está a ouvir. Mas o Senhor ouviu os filhos de Israel a desprezarem porque eles honraram os que não queriam conhecer o Senhor. Meu Deus, o Senhor livre tua alma disso. Em nome de Jesus. Sim, eu prego contra isso. Em nome de Jesus. Aleluia! 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 Glória a Deus. Aleluia! 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 Eu não sei se deixei espaço para mais algum tema se responder. É que aí vai também não precisa ser fogo aqui nesse tema. O que chamou a minha atenção é que quem ouvia era o Senhor. 2. Quem falava eram os filhos, porém, em nome do vulgo. Nunca se atreva a fazer isso.
são esses que são mais famosos no altar do Senhor, porque muitos filhos ficam a falar: Senhor, o desejo que o vulgo me ensinou. Jesus Cristo. Senhor Deus, eu oro não só pelo dia de hoje, mas pelas gerações que o Senhor nos tem entregue e aquelas que sairão dessas gerações. Que o Senhor livre a igreja de tudo aquilo que lhes contamina para afastar a tua glória. Porque assim como eles ouviram o vulgo lhes incitou a apedrejarem os teus líderes, os teus ungidos. Mas que a tua glória seja sobre nós hoje, contra toda a astuta cilada do diabo, toda a perseguição do diabo, contra todo o dardo inflamado do diabo. Nós resistimos todo o espírito de represália, pela glória se levantar em nós, por maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E amém. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.